Olá pessoal, aqui a gente inicia o nosso curso do microcontrolador PIC16F628A. Durante nossas aulas a gente vai ver um pouco do 877A também, mas o nosso foco vai ser o 628. A gente vai utilizar apenas a linguagem Assembly de baixíssimo nível, e nesse código que eu trouxe hoje nessa aula, a gente vai ver as principais funções do Assembly e as principais diretivas do compilador. A primeira diretiva que a gente tem é include, que é uma biblioteca que serve para a gente não precisar digitar sempre um endereço de memória. Por exemplo, caso eu queira escrever no registrador T1COM, eu não preciso apontar para o endereço 10H. Simplesmente eu posso escrever move para o T1COM. Outra coisa que é bem semelhante é como a gente cria variáveis aqui. A gente só pode criar variáveis nesses endereços aqui, registrador de propósito genérico, que são endereços que não tem nenhuma função, porque esses registradores que estão na memória do nosso PIC geralmente servem para configurar algumas das funções dele. Então, para não ter problema com isso, a gente vai escrever nossas variáveis no registrador de propósito genérico, que é o endereço 20H. Então, de forma análoga ao que eu falei para os registradores com essa biblioteca, a gente cria variáveis assim. A gente poderia utilizar só o endereço, mas com códigos maiores isso fica bem inviável, porque fica bastante confuso. Então a gente usa essa diretiva do nosso compilador, EQU, que funciona da seguinte maneira. A gente coloca o nome da nossa variável, EQU, e o endereço que a gente quer que essa variável seja criada. A seguir a gente tem cblock, que é basicamente a mesma coisa, cblock, o endereço que a gente quer iniciar. A diferença do cblock para EQU é que a gente pode ter a oportunidade de criar várias variáveis de uma vez, caso a gente precise de muitas, em programas mais complexos. Então a gente pode criar várias de uma vez, sem ter que digitar um por um endereço, porque aqui, por exemplo, ano está no endereço 021, mês no endereço 022 e dia no endereço 023, e assim por diante. Quando a gente terminar de criar todas as variáveis que a gente quer, a gente só coloca endc, para indicar que o nosso cblock terminou. A próxima linha do nosso código é org00, que significa que essa parte que a gente está reservando na memória do nosso microcontrolador para o programa. Por isso, e org04 e rectify é a parte da nossa memória que a gente reserva para as interrupções. Mas a gente não vai ver isso nessa aula de interrupções, só quando a gente for aprender periféricos, como timer 0, timer 1. Então não vale a pena perder tanto tempo aqui. GoTo serve para literalmente pular para a linha que eu tenho esse rótulo, que nesse caso foi inicializa. Então eu vou pular toda essa parte que seria da interrupção e vou direto para cá, iniciar o nosso programa, nossas configurações. O primeiro comando que a gente vê vai ser bankcell, que serve para o seguinte. Vamos voltar para o mapa de memória. A gente tem banco 0, banco 1, banco 2 e banco 3 no nosso microcontrolador. Caso eu esteja trabalhando com o registrador T2COM e em seguida eu quero trabalhar com o registrador PR2, eu não posso, porque eu estou com o banco 0 selecionado. Caso eu trabalhe com T2COM, eu tenho que trocar de banco para banco 1, ou seja, eu uso bankcell, para aí depois eu posso trabalhar com PR2. E o bankcell funciona de uma forma bem simples até. Caso eu esteja, por exemplo, eu esteja no banco 0 e queira ir para o banco 1, eu posso escrever bankcell para e depois o nome de qualquer registrador desses. Por exemplo, bankcell 3A, bankcell 3B, bankcell PR2, e todos eles vão ter exatamente o mesmo efeito. Como também eu posso estar trabalhando com PR2 e eu queira trabalhar com a minha variável valor, que está aqui no endereço 20. Então eu configuro PR2 e depois eu coloco bankcell valor, que eu vou voltar para o banco 0 e posso trabalhar com qualquer registrador que esteja aqui nesse banco 0. E agora a gente vem para o comando mais básico, que é o move LW. Só um parêntese que no assembly a gente não pode simplesmente colocar um valor na nossa variável. Como no C, que a gente coloca, por exemplo, valor igual a 30. Isso não pode ser feito aqui, porque todo valor que a gente insere no nosso microcontrolador tem que ser colocado no registrador de trabalho, que é o registrador W. Esse aqui na janela de watch. Então, e esse comando de move LW, ou seja, a gente está movendo um valor, movendo literal para W, pode ser escrito também de várias formas, dependendo da função que a gente precisar utilizar. Algumas são mais interessantes que outras. Primeiro a gente pode mover aqui valores hexadecimais, que são mais interessantes de utilizar essa notação quando a gente está trabalhando com código ASCII. Quando eu passar para essa linha de código, vocês vão ver que eu vou inserir 5 no meu controlador, no meu registrador de trabalho. 5, 5, em binário 000000101. Também tem outra forma da gente fazer o mesmo comando, que é mais interessante para variáveis, ou alguma coisa do tipo, que é quando a gente coloca números decimais no nosso registrador de trabalho. Nesse caso eu escolhi o número 35. Quando eu passar aqui para a próxima linha de código, eu vou inserir 35 no meu registrador de trabalho. 35 decimal, binário, e o valor dele em hexadecimal. Tem outra forma também, que é a gente inserir valores na forma binária. Esse modo é mais interessante de usar quando a gente está configurando registradores, que a gente vai ver como a gente vai fazer isso em outras aulas. Quando eu passar para a próxima linha de código, ele vai inserir esse valor no nosso registrador de trabalho.
como está aqui no nosso código, e dentro do nosso registrador agora tem o valor 3. MoveWF serve agora sim, é onde a gente vai colocar o valor que a gente inseriu no registrador de trabalho, na nossa variável, no nosso registrador, no que a gente quiser. Como eu tenho 3 no meu registrador de trabalho, e eu vou mover o valor que está no registrador de trabalho para a nossa variável valor, quando eu passar para a próxima linha, aqui no nosso endereço 020, que é a nossa variável valor, como a gente declarou ali no início, vai receber o número 3. 3 no nosso registrador 020, que é a nossa variável valor. Eu vou mover o número 200 para W, 200, e eu ainda tenho 3 na minha variável. Esse comando movef serve para a gente copiar um valor de uma variável, um registrador, para o nosso registrador de trabalho. Ou seja, eu tenho 3 na minha variável valor e eu posso mover ele para o meu registrador de trabalho, caso eu precise em alguma situação. E esse 0 significa que eu vou copiar de valor e colar em W. Caso aqui fosse, por exemplo, 1, eu estaria copiando de valor e colando na própria valor, ou seja, não ia servir de nada. Então, quando eu mover essa linha, eu vou mover 3, que é o que eu tenho na minha variável valor, para o registrador de trabalho. Como eu mexi no código, eu tenho que compilar ele de novo, mas vamos retornar para onde a gente estava. Aqui, 203, quando eu passar para a próxima linha, eu vou ter 3 no meu registrador de trabalho. Como a gente viu, o comando movef. Agora o comando clearf, como pode ser bastante simples de entender, ele zera todo o registrador que a gente colocar aqui. Pode ser um registrador, uma variável, que é esse caso, e ele insere 0 dentro dele. Então, BSF e BCF funcionam de formas bem simples. Eles funcionam da seguinte maneira. BSF significa que eu vou setar um bit do registrador. Ou seja, eu escrevo BSF, o meu registrador, ou variável, e o número do bit, que funciona da seguinte maneira. Esse é o bit 0, bit 1, bit 2, bit 3, bit 4, bit 5, bit 6 e bit 7. Então, quando eu colocar BSF, eu vou setar o bit 0 da nossa variável valor, que é o registrador 020. A gente setou o nosso bit. Isso é útil para quando, por exemplo, a gente quer limpar um flag específico na nossa interrupção, que a gente vai ver depois como fazer isso. BCF funciona de uma forma bem parecida, só que em vez de setar o bit, eu vou dar clear nesse bit específico, ou seja, colocar 0 nele. Então, eu peguei a minha variável valor, o bit 0, que é esse que a gente acabou de setar, e vou limpar ele de novo. Limpei meu bit 0, e agora eu vou setar o bit 1 dele para eu poder explicar o próximo código, o próximo comando do nosso código. Então, a gente colocou esse pulo, só para a gente conseguir explicar esse decfsz, que ele funciona da seguinte forma. A gente escreve decfsz e escolhe um registrador. Ele vai decrementar em 1 esse registrador, e caso seja 0, ele vai pular a linha que está na frente dele. Ou seja, nesse caso que eu fiz aqui, enquanto não for 0 no nossa variável valor, ele vai seguir e vai voltar. E vai ficar no loop. Eu tenho 2, decrementei 1, sobrou 1. É 0? Não. Então ele não pulou a linha e voltei para esse label aqui. Agora de novo, tenho 1, vou tirar 1, sobra 0. Então ele vai pular a próxima linha. Pulei o go to e consegui sair do loop. Isso é bem útil para fazer loops no timer. Por exemplo, caso o meu timer consiga gerar só até meio segundo por uma limitação de hardware, eu posso colocar 10 em uma variável e fazer um loop de 10 vezes até eu tratar a interrupção, que aí vai gerar 5 segundos. Então, esse próximo comando btfsc significa que eu vou checar se este bit, o bit 0, está do nosso registrador, o valor, que é esse 020, a gente vai checar se ele está limpo, ou seja, 0. Caso ele esteja 0, ele vai pular a próxima linha. Ou seja, como está 0, não deve ir 200 para o nosso registrador de trabalho, caso esse comando funcione. Ou seja, como estava 0, a gente pulou essa linha e continuou o nosso 3, não foi 200. Incf é um comando que incrementa 1 no nosso registrador. Então a gente vai só incrementar 1 até quantas vezes a gente precisar. Ou seja, eu tenho 0, quando eu passar por esse comando eu vou incrementar 1, vou ficar 1 com nossa variável valor. BTFSS funciona de uma forma bem análoga ao BTFSC, só que ele checa se o bit que eu escolhi, que no caso é esse, 1zinho, ele está setado. Se ele estiver setado, eu vou ter que pular essa linha, o programa vai pular essa linha. Então, como esse aqui está setado, eu não vou acabar movendo 200 para o
registrado de trabalho. Não movi 200, porque o bit que eu chequei era 1, pulei essa linha e caí no sleep. Sleep serve para colocar o microcontrolador em hibernação, o que faz ele gastar bem pouca energia, mas no nosso caso não é tão interessante. End encerra o nosso programa. Isso é obrigatório, porque se a gente não colocar o end, o nosso compilador vai dar erro, por exemplo, que eu vou fazer para mostrar. Falha ao compilar, mas se colocar end, a gente tem o nosso programa funcionando. Succeeded. Então a aula foi isso. Na próxima aula a gente vai ver interrupções e timer zero.